Olá, estudantes. O objetivo dessa videoaula é estudarmos algumas exceções à regra do octeto. Nós tínhamos visto anteriormente, que um determinado elemento químico, ele tende a se ligar. Por que ele tende a se ligar? Ele tende a se ligar de uma forma que ele perca ou ganha ou ainda compartilhe elétrons, Ele tende a se ligar para que a sua camada de valência fique repleta de elétrons. Essa é a regra do octeto. Uma camada repleta de elétrons para o nitrogênio, oxigênio, cloro, flúor, vários elementos que nós trabalhamos em sala, uma camada repleta de elétrons significa que ela terá 8 elétrons, assim como os gases nobres. Então, a ideia por trás é a seguinte: os gases nobres são estáveis porque eles têm 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, um elemento ele se liga para que ele possa ter também 8 elétrons na camada de valência. A exceção é o hidrogênio. Ele não tem 8 elétrons na camada de valência, ele não consegue ter 8 elétrons. Ele tem um elétron e ele se liga compartilhando, mais um elétron, tendo uma camada de valência repleta, não com 8, mas com 2. Bom, aqui algo que eu já disse, questão do hidrogênio e o porquê eles se ligam, Porquê da regra do octeto. Muitos elementos, no entanto, principalmente ali do período 3, do período 3, do período 4, não metais, eles apresentam uma característica peculiar, eles são exceções à regra do octeto. Eles podem formar, assim como formam, muitos compostos, respeitando a regra do octeto, vamos assim dizer. Mas eles também formam compostos, substâncias compostas, onde eles têm uma camada de valência com uma quantidade de elétrons maior que 8, ou no caso do bóron, com uma quantidade de elétrons menor que 8. Maior ou menor que 8, portanto, não está condizendo aí com a regra do octeto, porque a regra do octeto é 2 elétrons para o hidrogênio e 8 para os demais. Alguns exemplos: o pentacloreto de fósforo. Pentacloreto de fósforo, a fórmula química dele é PCl5, significa que ele tem 5 átomos de cloro e 1 de fósforo, fósforo P. O hexafluoreto de enxofre, SF6, ou seja, a partir da sua fórmula química, nós podemos dizer que ele tem 6 átomos do elemento químico flúor e apenas 1 do elemento químico enxofre. Outra exceção é o chamado difluoreto de xenônio, cuja fórmula química é Xe de xenônio, F, flúor, 2 átomos do elemento químico flúor e 1 átomo apenas do elemento químico xenônio. Olha que interessante, O xenônio ele pertence ao grupo dos gases nobres. Geralmente, esses elementos, eles não formam compostos. Aliás, eles não formam compostos de forma natural. Esse composto aqui, o difluoreto de xenônio, é um composto com gás nobre, o xenônio. No entanto, ele não ocorre de forma natural. Ele é sintetizado considerando situações assim, bem peculiares de laboratório, E não é uma síntese assim, creio eu, que não seja uma síntese muito simples, porque o xenônio, vamos dizer assim, ele reluta em entregar ali os seus elétrons ou compartilhar os seus elétrons, porque ele já é estável, ele tem uma camada de valência repleta de elétrons. No entanto, já foi dito anteriormente que, exceto os gases nobres, eles não formam substâncias compostas assim, de forma natural, exceto eles. Não quer dizer que eles não formem substâncias compostas. Como exemplo, nós temos essa substância aqui, o difluoreto de xenônio. No entanto, certamente não é muito simples obter substâncias compostas com esses elementos. Se eu não me engano, o hélio, ele em nenhuma situação forma substâncias compostas, se eu não me engano. Utilizando aqui o Paint, vamos trabalhar com as estruturas de Lewis, para essas exceções na regra aí do octeto.
Então, se nós observarmos aqui, ó, olha o que acontece. Para o PCl5, no caso PCl5, nós temos aí o átomo do elemento químico enxofre não, fósforo, né? Pertence ao grupo 15 e tem 5 elétrons na camada de valência, e o cloro pertence ao grupo 17 e tem 7 elétrons na camada de valência. A estrutura de Lewis, portanto, para esse composto, a única estrutura possível, né, a mais estável, seria da seguinte forma, onde todos os átomos de cloro estariam, portanto, aí compartilhando elétrons com o átomo de enxofre, né? O átomo de enxofre, portanto, ele ocuparia uma posição, vamos dizer assim, central. Perceba que todos os átomos de cloro têm, dentro da sua camada de valência, representada aí pelo círculo, 8 elétrons. Ou seja, todos eles estão respeitando a regra do octeto, né? Fica até meio estranho falar assim, né? Respeitar, né? Mas vamos dizer, todos eles estão respeitando a regra do octeto. No entanto, isso não ocorre com o fósforo. Se nós considerarmos aqui a camada de valência do fósforo, eu vou deixá-la aqui em destaque. Se você contar aí todos os elétrons que estão na camada de valência do fósforo, total será 10 elétrons. Portanto, o fósforo tem uma camada de valência expandida, com 10 elétrons. Portanto, nós poderíamos colocar da seguinte forma: o fósforo ele faz 5 ligações simples com os átomos de cloro. Cada ligação simples, né? Portanto, aí apenas um risquinho, simbolizando que apenas um par de elétrons, né? Ó, todos eles compartilham um par de elétrons com o fósforo. O fósforo compartilha um par de elétrons com todos os átomos de cloro. A outra exceção que nós tínhamos visto é o SF6, né? O hexafluoreto de enxofre. No SF6, portanto, nós temos o átomo de enxofre, o grupo 16, 6 elétrons na camada de valência, e o flúor, né? Que é do mesmo grupo do cloro, portanto, o grupo 17, ou seja, 7 elétrons na camada de valência. A única forma de representarmos essa estrutura seria a seguinte, ó, todos os átomos de flúor ligados aí ao elemento químico enxofre. Portanto, o elemento químico enxofre ocuparia uma posição central. Perceba que, assim como no caso do cloro anteriormente, todos os átomos de flúor terão na camada de valência 8 elétrons. A exceção à regra do octeto, ela está relacionada aí ao enxofre, né? O enxofre que é o elemento químico ali do período 3 do grupo do oxigênio. Se você prestar atenção aqui, né, dentro da camada de valência do enxofre, terá um total de 12 elétrons. Portanto, ele é uma exceção à regra do octeto. Desenhando aqui as ligações covalentes, né, como esquinhos, nós teríamos a seguinte representação. Perceba que essa representação aqui, ela não é uma representação estrutural, né? Não tem muito a ver com a geometria. Para representarmos a geometria, nós teríamos que fazer uma abordagem, né, utilizar uma técnica de desenho um pouco diferente, né? Para mostrar que alguns átomos estão atrás do plano, outros átomos estão à frente do plano aqui do computador. Mas uma forma de nós representarmos a molécula de SF6, essa é a simbologia de Lewis, né? E essa aqui é uma outra forma de nós representarmos ela, onde cada ligação covalente, por ser simples, é representada por um risquinho. Para finalizarmos, a outra exceção era o difluoreto de xenônio, né? Lembrando que o xenônio, ele é um átomo ali do grupo 18, então ele, por natureza, ele já tem 8 elétrons na camada de valência. No entanto, em condições especiais, ele pode formar ligações com outros elementos químicos, como ele faz aqui no caso do flúor, né? Perceba que cada átomo de flúor, assim como no caso dos exemplos anteriores, tem 8 elétrons na camada de valência. A exceção, portanto, é o xenônio. Se contarmos aqui todos os elétrons na camada de valência do xenônio, né, teremos, portanto,
10 elétrons. É uma exceção à regra do octeto. Desenhando aí a estrutura, né? Teríamos algo do tipo, ó, X e os dois átomos do elemento químico flúor. Nós podemos ainda, eventualmente, né, colocar aqui, né, todos os pares de elétrons não ligantes, né? Que seriam, portanto, dois pares, três pares, né, de elétrons não ligantes. Lembrando que lá na geometria molecular, nós temos que saber a quantidade, né, de elétrons, pares de elétrons não ligantes e os pares de elétrons ligantes, né, os que formam a ligação, e os pares de elétrons não ligantes, ou seja, aqueles que sobraram, né? Ó, eles estão aqui, ó. Onde estão eles, professor? Estão aqui, ó. São os pares de elétrons não ligantes. Eles sobraram, vamos dizer assim, que eles pertencem, né, ao xenônio apenas. Os pares de elétrons ligantes, por sua vez, eles estão sendo compartilhados entre os elementos. Eles pertencem aos dois elementos.